Bom dia, Thalita. Aqui é o Hugo. Eu sou ararense, né, e vivo no exterior. E agradeço muito pela oportunidade de poder participar da sua série de vídeos de brasileiros no exterior. Eu vivo na Ucrânia, né, é um país no leste da Europa, inclusive é um dos maiores países na Europa continental. É um país extremamente bonito, com uma história muito rica, né, com várias culturas, várias tradições, né? É um país extremamente interessante, porque é realmente um país ponte entre o Ocidente e o Leste, né? Temos aqui vizinhos como a Hungria, como a Polônia, países que fazem parte da União Europeia, né? E temos também como vizinhos a Rússia, por exemplo, a Bielorrússia, né? Então, nesse sentido, o país realmente está numa localização geográfica muito interessante, né? Eu vivo aqui desde o final de 2017, estou trabalhando aqui junto às Nações Unidas, né? Junto à Agência da ONU para Refugiados, né? Que eu vou falar um pouquinho mais depois. A Ucrânia ficou um pouco conhecida, ou talvez mal conhecida, no ano passado, né? Porque teve uma série chamada Chernobyl, sobre o desastre nuclear que aconteceu em 1986, né? E Chernobyl, acreditem ou não, é apenas a 100 quilômetros daqui de Kiev, né, onde eu vivo. Mas não se preocupe, eu estou muito seguro, a qualidade do ar não tem radioatividade. Então, não tenham medo de mim quando eu voltar para Araras. Mas o país realmente tem muito mais a oferecer que apenas a herança de Chernobyl, né? Então, o que estou fazendo na Ucrânia? Eu sou funcionário das Nações Unidas, trabalho para a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, né? O Acnur também está muito presente no Brasil hoje em dia, né? Apoiando o governo brasileiro com a acolhida de refugiados da Venezuela. Aqui na Ucrânia, temos alguns refugiados nas cidades, né? Pequenos números, né? Assim como era no Brasil antigamente, temos uns 2.000, 3.000 refugiados que a gente apoia, mas a grande parte das nossas operações aqui no país é no leste da Ucrânia, né? No leste da Ucrânia tem um conflito, né, entre duas partes, né? É um conflito bastante assim, violento, né? Que deslocou 1,4 milhões de pessoas, né? E essas 1,4 milhões de pessoas estão vivendo assim em casas alugadas, em centros coletivos, espécies de quase pequenos campos de refugiados, mas não são campos, né? E a gente está prestando um apoio para essas pessoas, né, que fugiram ao conflito, né? Mas voltando à minha situação, né? Eu hoje sou um funcionário do Acnur, podemos dizer privilegiado, pois estou numa capital, né? Eu estou coordenando, apoiando meus colegas que estão trabalhando no leste, né, próximo ao conflito, dando apoio às pessoas deslocadas, né, e fazendo de tudo para poder protegê-las, né, do Covid-19 que está aos poucos chegando no leste da Ucrânia também, né. Nessa zona de conflito tem mais ou menos 800 mil pessoas, né, entre elas alguns desses 1,4 mil deslocados também. E essas pessoas, né, uma grande parte delas, 41%, são pessoas da terceira idade, né? Então são pessoas do grupo de risco para essa doença. Então meus colegas estão trabalhando junto com comunidades, ONGs locais, para ajudar a reforçar os hospitais locais, né? E os pequenos clínicas de saúde que tem lá. E também ajudar a produzir mais máscara, por exemplo, e também a conscientizar as pessoas e principalmente o grupo de risco a ficar em casa, né? E lavar as mãos, manter distanciamento social, assim como nós todos, né? Me perguntaram como é que eu estou passando a quarentena, né? Assim, tem muitas coisas, né, que eu adorava fazer no passado, né, que eu nunca tive tempo, né, de poder realmente fazer, né? Então, uma coisa que eu tenho feito bastante é a leitura, né? Realmente gosto muito de ler. Então, eu tenho lido muito livros da Clarice Lispector
Inclusive, isso é interessante porque a Clarice Lispector, na realidade, nasceu na Ucrânia, né? E ela foi uma refugiada que fugiu da Ucrânia e se refugiou no Brasil, né? Porque na Ucrânia, num certo momento de sua história, tinha uma certa perseguição a judeus, né? E esse ano a Clarice Lispector completaria 100 anos de vida, né? Então eu tenho lido muito ela. Eu tenho também lido livros do meu tio Fernando, né? Zurita Fernandes. Eu reli recentemente O Casarão, né? Que conta aí a história da nossa família aí, e isso tem me entretido bastante. Eu também sempre gostava de tocar flauta, né? E não tive muito tempo, até pela natureza do meu trabalho, eu não pude levar minha flauta para todos os lugares que eu trabalhei, né? E hoje em dia eu tenho realmente praticado muito a flauta, em particular músicas de chorinho, né? Que eu sou um grande fã. Eu tenho também falado muito com a minha família em casa, né? Eu tenho, assim, a minha família imediata, meus irmãos estão um pouco espalhados pelo mundo, né? Eu tenho meu irmão Stefan, que está atualmente em Araras, né? E está sempre falando comigo e mandando notícias da cidade. Eu tenho minha irmã em Atlanta, tenho meus pais que estão em Viena, na Áustria, né? Minha mãe é brasileira ararense, o meu pai, na realidade, é austríaco. E a Áustria é um país que é apenas aqui 1 hora de voo, né? A Viena e Kiev, e assim, até pouco tempo atrás visitava eles com muita frequência. Hoje em dia a fronteira está fechada, né, internacional da Ucrânia. Inclusive, isso é uma coisa interessante da Ucrânia, né? A Ucrânia tomou medidas muito drásticas bem no comecinho da crise, né? Foi na segunda morte declarada no país por Covid-19, né, no comecinho de março, que o governo decidiu fechar as fronteiras e impor um regime de quarentena, né, no país, então reduzindo a presença de pessoas em praças públicas, né? O pessoal as empresas e organizações, assim como a minha, tiveram que ter seus funcionários trabalhando de casa, né? E inclusive em abril, sendo que os casos continuavam a subir, o governo tomou medidas ainda mais drásticas, né? Então, por exemplo, só pode sair em público com uma pessoa a mais, né? Com 2 pessoas, tem que usar máscara, inclusive, uma particularidade da Ucrânia. Então, eu estou me acostumando a usar a máscara, né, médica cada vez que eu for no supermercado, na farmácia, né, que é uma coisa um pouco esquisita. E realmente temos ficado todos em casa, né? E graças a isso, na realidade, os casos, parece que a curva na Ucrânia se achatou um pouco, né? E o governo ia abrir a quarentena, inclusive no final de abril, né? Mas tivemos a nossa Páscoa 1 semana depois da Páscoa Católica, né? Que aqui se celebra a Páscoa Ortodoxa, e muitas pessoas desrespeitaram a quarentena, né? Foram à missa, é um país muito religioso, e por conta disso, né, o governo prolongou a quarentena, né? Porque ficou com medo que realmente o pessoal indo às igrejas ortodoxas, né, que isso poderia aumentar o número de casos. Então, até o dia 11 de maio, estamos todos praticamente presos em casa, só podemos sair para ir à farmácia e comprar comida, isso só uma vez por semana.